Olá, tudo bem? Meu nome é Adalberto Morrai. Eu sou professor universitário e palestrante internacional. Eu estou aqui para falar sobre duas importantes normas regulamentadoras largamente utilizadas nos dias de hoje. Primeiramente, eu falarei sobre a NR6, que versa sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual. E na sequência, eu falarei sobre a NR7, que versa sobre PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Bem, em se tratando de EPI, que é o tema principal da NR6, eu gostaria de começar dizendo que existem alguns EPIs que, além de proteger partes de nossos corpos, protege alguns de nossos sentidos, como, por exemplo, os óculos de segurança, que, além de proteger nossos olhos, protege nossa visão. Outra coisa igualmente importante é nós não nos esquecermos que os EPIs não evitam acidentes. Eles simplesmente nos protegem, para que em caso de acidente nós não soframos lesões, diminuindo assim a incidência de incapacidades temporárias e permanentes. E somente a título de curiosidade, a diferença entre incapacidade temporária e incapacidade permanente é que a incapacidade temporária é aquela que só perdura por um período de tempo, enquanto que a incapacidade permanente é aquela que perdura para sempre. Isso não significa, em hipótese alguma, que todos os trabalhadores que adquiram uma incapacidade permanente sejam necessariamente aposentados por invalidez. Haja vista que um profissional só deve ser aposentado por invalidez em circunstâncias em que ele perca totalmente as condições mínimas necessárias para continuar atuando profissionalmente no mercado de trabalho. Você sabe qual é a principal diferença entre EPI e EPC? Entre equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva? É que o equipamento de proteção individual só é capaz de proteger uma pessoa de cada vez, enquanto que o EPC protege mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Protetor auricular é um clássico exemplo de EPI, haja vista que ele só é capaz de proteger uma pessoa de cada vez. Já corrimão é um clássico exemplo de EPC, porque protege todos aqueles que estejam subindo ou descendo as escadas concomitantemente. Uma pergunta que muitas pessoas e muitas empresas me fazem é qual é a melhor maneira de convencermos as pessoas com as quais trabalhamos de utilizarem os EPIs no exercício de suas funções. E eu costumo dizer que a melhor maneira de fazermos com que aqueles com os quais trabalhamos utilizem os equipamentos de proteção no exercício de suas funções é conscientizando-os da importância dos EPIs para as suas vidas. E vejam só, eu falei de conscientização e não de condicionamento. E para que a diferença entre uma coisa e outra fique suficientemente clara, vou dar um exemplo. Vamos supor que nós víssemos um trabalhador utilizando adequadamente o seu EPI. Com isso, nós poderíamos dizer que ele foi conscientizado? É claro que não. Até porque aquilo que estaríamos vendo poderia ser fruto de um trabalho de condicionamento ao qual aquele profissional foi submetido por seus superiores ou até mesmo pelas regras internas de segurança da corporação em que ele trabalha. Para que nós soubéssemos se aquela pessoa está ou não conscientizada, seria necessário que nós a perguntássemos o porquê de ela estar agindo daquela forma. E se a resposta fosse: eu ajo daquela maneira porque é assim que os meus superiores exigem, subentende-se que aquela pessoa foi condicionada. E se a resposta fosse:
eu ajo desta forma porque assim eu garanto a minha integridade física, subentende-se que essa pessoa tenha sido conscientizada. E é sempre em conscientização que nós devemos pensar no ramo de higiene, saúde e segurança do trabalho. Você sabe qual é o melhor momento para que nós entreguemos os EPIs aos profissionais recém-admitidos? O melhor momento para que nós entreguemos os EPIs aos profissionais recém-admitidos é na integração. Integração, para quem não sabe, é o nome dado ao processo subsequente à admissão, em que a corporação compartilha com os recém-chegados alguns conceitos importantes sobre a empresa, bem como sobre as suas regras internas de segurança. Agora, veja bem, não basta que nós entreguemos aos recém-admitidos os EPIs. Além de nós os entregarmos, é imprescindível que nós os treinemos para que eles saibam de que maneira utilizar os EPIs que estejam sendo recebidos e que comprovemos de forma formal tanto a entrega dos equipamentos quanto os treinamentos que tenham sido ministrados. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é a seguinte: quais são as pessoas que devem seguir as regras internas de segurança de uma corporação? E eu costumo dizer que todas as pessoas que estejam dos portões da corporação para dentro devem seguir criteriosamente as regras internas de segurança. Eu estou dizendo, entre outras palavras, que as regras internas de segurança não devem ser seguidas apenas pelos empregados da empresa. Devem ser seguidas pelos empregados, pelos prestadores de serviços e até pelos visitantes. Um outro ponto muito importante, ainda no que se refere à NR6, é o ponto que se refere ao CA. Você sabe o que é CA? CA significa Certificado de Aprovação. Todo e qualquer EPI que se preze deve ser dotado de um CA. Quando nós compramos um EPI que tenha CA, nós estamos comprando um EPI cuja eficácia foi testada e aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Isso significa que nós devemos dizer não aos EPIs que não possuam CA. E existe um ponto da NR6 muito importante, que é o ponto da norma regulamentadora, que discorre sobre as obrigações tanto dos empregadores quanto dos empregados. Os empregadores, por exemplo, são obrigados a fornecer os equipamentos de proteção aos seus empregados, são obrigados a treinar seus empregados para que saibam como utilizar os equipamentos no exercício de suas funções, são obrigados a exigir que seus empregados utilizem os equipamentos em seus postos de trabalho, assim como são obrigados também a substituir os equipamentos sempre que necessário. Já os empregados são obrigados a zelar pelos equipamentos que tenham recebido, são obrigados a utilizá-los corretamente e a comunicar o empregador em casos que o equipamento tenha sofrido alguma avaria ou tenha sido extraviado. Agora eu vou falar sobre a NR7, que versa sobre PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É muito importante que nós não nos esqueçamos que o objetivo de todo e qualquer PCMSO é diminuir significativamente a incidência de doenças ocupacionais no mundo corporativo. É importante saber também que, na maior parte das vezes, essas doenças acontecem por nós não utilizarmos os equipamentos de proteção apropriados ou por nós ignorarmos os riscos ocupacionais aos quais estejamos expostos em nosso ambiente de trabalho.
Somente a título de curiosidade, convém destacar que existem 5 tipos distintos de riscos ocupacionais. Existem os riscos físicos, tais como frio, calor, ruído e vibração. Existem os riscos químicos, que são aqueles que as substâncias químicas nos oferecem. Existem os riscos biológicos, tais como fungos, bactérias, protozoários e vírus. Existem os riscos ergonômicos, que são aqueles que não devem ser ignorados em hipótese alguma, para que nós não corramos o risco de desenvolver determinados tipos específicos de patologias, tais como tendinites, bursites, escolioses e lordoses. E existem também os riscos de acidentes. Outro ponto muito importante é nós não nos esquecermos que todos estes riscos citados podem ser visualizados por intermédio de um mapa de riscos, junto ao qual os riscos são representados por círculos de diferentes tamanhos e cores. Uma pergunta que me fazem com uma certa frequência é se DORT e LER são sinônimos, se DORT e LER são a mesma coisa. E não são, porque DORT significa doença osteomuscular esquelética relativa ao trabalho. LER significa lesão por esforços repetitivos. Toda e qualquer lesão proveniente de esforços repetitivos é um clássico exemplo de DORT, ou seja, de doença osteomuscular esquelética relativa ao trabalho. Outra pergunta que me fazem com uma frequência muito grande é quantos tipos distintos de exames médicos ocupacionais existem e quais são eles? E eu costumo dizer que existem 6 tipos distintos de exames médicos ocupacionais. Existem os exames médicos admissionais, os exames médicos demissionais, os exames médicos periódicos, os exames médicos de retorno ao trabalho, os exames médicos de mudança de cargo e os exames médicos complementares. Não se esqueça que todas as vezes que um exame médico ocupacional for feito, a clínica que o tenha realizado deve emitir um atestado de saúde ocupacional, popularmente conhecido como ASO, e que este documento deve ser emitido em 2 vias, haja vista que a primeira delas deve ser encaminhada ao local de trabalho do trabalhador e a segunda deve ser entregue ao próprio trabalhador. Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês durante minha apresentação é o ponto que se refere à lei que discorre sobre a inserção de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho. Toda e qualquer corporação que possua mais de 100 colaboradores precisa possuir um percentual de PNEs em seu quadro de funcionários. É óbvio que esse percentual de PNEs varia em função da quantidade de empregados que a organização possua. Organizações que possuam até 200 empregados devem ter 2% de PNEs. Organizações que possuam de 201 a 500 empregados devem ter 3% de PNEs. Organizações que possuam de 501 a 1.000 empregados devem possuir 4% de PNEs. E as organizações que possuam mais de 1.000 empregados devem ter 5% de PNEs. Isso significa que se nós trabalhássemos dentro de uma organização que possuísse 2.000 funcionários, destes 2.000, 5% deveriam ser portadores de necessidades especiais, ou seja, 100 dos 2.000 que fizessem parte do quadro de funcionários.
Bem, para terminar esta apresentação, eu gostaria de desejar a você que utilize os ditames das normas regulamentadoras e que tenha pleno sucesso em sua carreira. Muito obrigado por sua atenção e até uma próxima oportunidade.